Boa noite, professor Ricardo. Eu tenho uma pergunta aos três. Esse ano e ano passado, eu acho que em quase todos os estados brasileiros, mas eu vi muito em Rondônia e no Nordeste, um debate intenso nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas contra qualquer política de gênero. O argumento principal é: somos contra a ideologia de gênero. Eu gostaria que a mesa abordasse essa questão, que me parece foi discutida no Fórum Nacional, na Conferência Nacional de Educação, e me parece que toda a discussão que foi construída foi erodida pelos parlamentos estaduais e municipais. Isso, particularmente em Porto Velho, foi um debate incessante pelas mais variadas forças conservadoras. Mas eu acho que cabe uma reflexão e eu gostaria de ouvir da mesa sobre essa questão. Não, a mesa não tem. Eu acho que, inclusive, esse é um assunto bem pertinente para o momento. Todos nós acompanhamos, na verdade, foi com o governo do presidente Lula que nós institucionalizamos uma estratégia de debate, de proposições com a sociedade e materializado nas conferências nacionais de educação com 3 etapas. Todos nós, de uma forma ou de outra, participamos de algum momento nesses 10 anos de alguma conferência, seja das mulheres, dos indígenas, dos idosos e direitos humanos. A Conferência Nacional de Educação foi o espaço onde acolheu as proposições da sociedade civil, dos movimentos sociais. A temática da diversidade de gênero e do debate, da discussão sobre gênero, ela vem da pluralidade, da diversidade. Não é uma invenção de um pacote ou de uma política do presidente Lula, ou das conferências. Inclusive, isso já estava previsto na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação, especialmente nos parâmetros curriculares nacionais aprovados em 94. O que nós fomos aprimorando nas conferências na etapa municipal, estadual e nacional? Foi se aprimorando a necessidade de se discutir na questão da formação docente e nos currículos também a questão que o próprio Fábio acabou de levantar. Ora, como é que quais são os conteúdos trabalhados nas escolas? Então, o gênero, a diversidade sexual, o gênero, a pluralidade, tudo isso, desde os parâmetros curriculares nacionais, inclusive tem documentos orientadores sobre isso. O que as conferências fizeram foi apontar para a necessidade de forma mais efetiva e, com isso, o que também foi inaugurado no governo do presidente Lula e dado continuidade com a presidenta Dilma. Que aquilo que é debatido nas conferências, o governo incorpora nos planos e, quando há necessidade, envia para o Congresso para ser aprovado. E foi isso que aconteceu em 2010. Essa temática veio com uma força, uma necessidade da sociedade e foi incorporada no documento final da Conferência Nacional de Educação e, consequentemente, subsidiou o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente da República, pela presidenta da República. Acontece que, paralelo a esse movimento, com o avanço das políticas, quem é que não lembra do André Lázaro, que foi inclusive exonerado da Secretaria de Direitos Humanos e foi conhecido nacionalmente como o autor do Kit Gay, que é um documento, um material que foi produzido pelo Ministério da Educação para ajudar os professores e as professoras a entender como lidar com a diversidade sexual e aí com a sexualidade, com essas temáticas relacionadas a gênero.
Esse movimento, contrário a essas conquistas e esses avanços, se materializou através de uma proposição de um procurador federal do estado de São Paulo, que propõe, inclusive, que é ele que subsidiou todo o debate hoje, que está muito junto, essa discussão da ideologia de gênero, como a escola sem partido, porque são movimentos que surgem em 2004, inclusive essa ideia de ter uma escola sem partido, que os professores estão fazendo uma lavagem cerebral, ensinando, na verdade, estão ensinando meu filho a ser gay, não é? Esse foi o grande debate, inclusive aqui de Paraná, eu inclusive vim aqui discutir com a Secretaria Municipal de Educação, porque foi um movimento homofóbico, misógino, sexista, machista e extremamente conservador. E muitas pessoas de bem foram induzidas a achar que a escola, que com o Plano Nacional de Educação, com a temática que a escola deve trabalhar a questão da diversidade, buscar reduzir as desigualdades de gênero, etnia e tudo isso, que a gente vem discutindo aqui nesse seminário, foi feito um movimento muito forte, e aí o pastor Feliciano, juntamente com o Bolsonaro, que quem assumiu, esse movimento surgiu em São Paulo, no Rio de Janeiro, o filho do Bolsonaro é vereador, o outro filho é deputado estadual e ele é deputado federal, e os três fizeram um movimento muito grande, né, principalmente dentro das igrejas de matriz cristã, para banir o termo ideologia. Então ele surge e pega bem a ideologia de gênero. Primeiro, gênero não é ideologia, gênero é um conceito sociológico, não é um conceito antropológico, psicológico, então não é ideologia. Mas isso foi tão forte que foi inclusive banido o termo de gênero, e Ariquemes, a secretária municipal de Ariquemes, mandou recolher todos os livros didáticos que te fizesse menção a gênero, não é? Então assim, a gente tem esse comportamento fundamentalista extremamente arriscado para a democracia brasileira, e que hoje nós temos até mostrei hoje para a Marli, nós temos hoje, dentro da Câmara e do Senado, mais de 10 projetos de lei para punir o professor e criminalizar qualquer manifestação do professor em relação a uma opinião, seja sobre qualquer assunto dentro de sala de aula. Inclusive, o mais arriscado de todos eles é do senador Magno Malta, que prevê, inclusive, uma lista de coisas que são proibidas, que devem ser afixadas na sala de aula, né, que o professor não pode... um dos termos que ele usa banir a neutralidade, que o professor tem que ter neutralidade política, ideológica e religiosa. Então, isso é o Senado Federal. Nós estamos prestes de ter essa lei aprovada, porque esse projeto de lei 193 de 2016 desse senador incorpora tudo isso. Então, é um tempo de vigília e resistência do professorado nas suas entidades organizacionais ou entidades classistas, que devem ter um movimento de resistência muito grande. É um problema, é uma coisa muito séria que acontece no Brasil e que a gente parece que não está muito envolvido com isso. Coerente com a fala que eu fiz anteriormente, eu acho que uma das questões que a gente precisa se dar conta é que as pessoas e as diferenças estão na escola, né? Queiramos ou não,
queiram os idealizadores dessa ideia absurda de escola sem partido ou não, as diferenças estão na escola e não é possível ignorá-las. Nós estivemos numa escola de ensino médio há alguns dias desenvolvendo uma atividade com os estudantes de psicologia e é impressionante o quanto essas pessoas diferentes, com corpos diferentes, com orientação sexual diferente, estão lá na escola, marcando o seu espaço, marcando sua presença. E como essas discussões, elas já estão na escola, mesmo quando não amparadas legalmente, porque elas estão nas ideias das pessoas que estão lá. Quando nós ouvimos os estudantes e perguntamos a eles quais eram os temas que eles queriam que fossem discutidos, esses temas, sexualidade, a discriminação de gênero, esses temas apareceram junto com a questão da orientação profissional e outras demandas, a questão das drogas. E quando nós apresentamos para a coordenação da escola e para a vice-direção a lista, então, com os temas que nós tínhamos montado o trabalho com base nas demandas dos estudantes, a observação foi: esses temas são muito polêmicos, isso vai dar confusão. E a gente fez de conta que não ouviu, porque nós estávamos, de fato, planejando as atividades de acordo com a demanda dos estudantes. E conseguimos desenvolver, e, de fato, os estudantes querem falar disso. Eles precisam, principalmente quando a escola não disponibiliza espaço para o diálogo. E eu acho que esse é o momento de continuarmos um trabalho que eu acho que a gente começou, a partir de todas essas discussões amparadas nos documentos oficiais, amparado também na produção acadêmica, da importância de que a escola assuma esse diálogo, traga informações, traga esclarecimentos, tanto para os professores quanto para os estudantes que frequentam essa escola. Acho que mais do que nunca é preciso que a gente faça esse diálogo, que a gente continue abrindo esses espaços, por mais que hoje a gente tenha todo esse movimento contrário. Porque, como dizia o Paulo Freire, é amorosamente, mas firmemente, que a gente precisa continuar trabalhando essas questões. Por quê? Porque é desse diálogo, é da possibilidade de falar sobre isso, que a gente vai marcando a escola como um espaço laico, um espaço democrático, um espaço em que as pessoas podem ser mais felizes. E é isso que a gente precisa garantir, porque a saúde dessas pessoas, a saúde mental, depende desses espaços, depende das possibilidades de viver plenamente a sua sexualidade, o seu jeito de ser, a sua cultura, as suas manifestações do sentimento, respeitosamente, amorosamente, mas com esse espaço. E a escola não pode ser o espaço em que predomine uma ideia religiosa ou uma ideia de cultura, exatamente pela questão que eu apontei antes, porque é obrigatório que todos esses jovens estejam lá. Então a escola precisa ser esse espaço plural. Apesar de não ser um pesquisador dessa temática, mas eu tenho procurado acompanhar atentamente o que tem aparecido principalmente na mídia, o que nós temos discutido em alguns espaços da universidade. E quando falamos sobre gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero, muitas vezes essa discussão tem batido na porta da escola. Por que tem batido na porta da escola? Primeiro, porque nós reconhecemos o poder da escola. O poder que a escola tem de criar uma população adulta conservadora e preconceituosa, e o poder que a escola tem de criar uma população adulta que respeite as diversidades, que respeite as diferenças. Uma população adulta mais humanizada. Nos últimos anos nós vimos os movimentos sociais tomarem uma grande força no Brasil. E dentre os movimentos sociais nós vimos o movimento das mulheres e o movimento gay, que começa a ocupar muitos espaços, que começa a trazer para a agenda nacional um debate muito importante para essas categorias, um debate de respeito e de valorização.
um debate de reconhecimento de potencialidades, de reconhecimento das diferenças e de respeito a essas diferenças. Logo, quando esses movimentos eles começam a ocupar as ruas, quando eles começam a levar para as universidades, para as escolas, um debate sobre a sua agenda, os seus direitos, eles começam a causar medo, principalmente medo nas populações mais conservadoras. E é nesse momento que nós vemos uma deturpação de valores cristãos. E aí nós vamos ter principalmente uma bancada evangélica que luta para manter um modelo conservador que inferioriza as mulheres, que transforma em doentes a população gay e que tenta retirar dessa pauta de discussão o respeito às diversidades. E onde é que ela quer atacar? Ela quer atacar principalmente a escola. Por quê? Porque se nós construirmos uma escola que respeite a diversidade, nós vamos ter uma população adulta que respeita a diversidade. Se nós tentarmos fechar a escola para esse debate, para essa discussão e manter a escola dentro de um modelo conservador, vai ser muito mais fácil manter uma população de crianças que se tornam adolescentes e que se tornam adultos preconceituosos e que continuam a violentar. É interessante como essa necessidade de manter a escola dentro de um modelo conservador, ele tem se estendido. Mas o que mais me causa estranheza não é os debates que acontecem na Câmara dos Deputados, que tem acontecido nas câmaras de vereadores, mas o que mais me assusta é como a grande parcela de professores tem assumido esse debate, esse discurso como o seu, e que tem comprado essa briga tentando fechar a escola a essa diversidade e manter a escola como se fosse conservadora. Nesse momento, é como se nós dessemos munição para que os preconceitos continuassem a aflorar, a se justificar, a se manifestar. Nós apenas possibilitamos que as vozes ecoassem, e aí nós vamos ter vozes contra e vozes a favor. E é nesse momento que a gente vê também que a escola ela é diversa, principalmente no modo de pensar o respeito à diversidade. Ok. Pode fazer a pergunta. Bom, primeiro é uma inquietação muito grande e gostaria de direcionar para a professora Marli. Tudo bem? Bom, como trabalhar a diversidade e a superação das relações de desigualdades na escola pública rural em Rondônia, diante da iminência da substituição do ensino médio presencial pela educação à distância, um projeto propositalmente ou ingenuamente, como queiram acreditar, chamado mediação tecnológica. E a segunda, qual a posição da Universidade Federal de Rondônia diante desse fenômeno, já que a maior parte dos seus cursos são de licenciatura? Oi, como é o seu nome? Eronildes. Você traz duas questões que são extremamente importantes e a gente tem, no campo da pesquisa, a gente tem acompanhado, orientei recentemente 2 trabalhos sobre um projeto que usa as videoaulas, né? Que eu acho que é parecido com essa proposta do ensino médio com mediação tecnológica. Uma das investigações aconteceu no Acre, é o projeto Poronga, para alunos em defasagem de idade série, e o outro projeto de uma aluna também de mestrado, está acontecendo a pesquisa aqui em Rondônia, também num projeto que aqui chama Projeto Salto, que utiliza os vídeos da Fundação Roberto Marinho. O que a gente tem visto como resultado desse trabalho, né? Esses 2 trabalhos têm apontado
que os estudantes que passam por esse projeto são os estudantes que já estão em atraso escolar, então são formadas turmas específicas, e aí tem um professor mediador, né, porque não é o professor especialista das disciplinas dos anos finais do ensino fundamental, pode ser um professor de língua portuguesa, um de história, que vai acompanhar a projeção dos vídeos e depois vai fazer os exercícios, a aula com os estudantes. O que a gente percebe é que esses estudantes têm passado pelo ensino fundamental, anos finais, e no Acre, no caso do Acre, eles estão indo para um ensino médio, que deveriam ir para um ensino médio regular, mas a escola não aceita os estudantes no ensino médio regular, então lá também eles estão pensando no ensino médio especial para esses estudantes, seria a continuação desses projetos especiais. O que esses resultados indicam é que a gente está referendando a exclusão, né? No caso desses dois projetos. E o que a gente percebe, pelo menos não conheço especificamente a proposta, mas quando se propõe, a minha opinião como pesquisadora e como educadora, como professora, é que quando se propõe a substituição do professor, né, pelo vídeo, pela videoaula, por mais atualizado e importante que fosse esse material, não é o caso, no caso do Projeto Salto, são vídeos produzidos há bastante tempo, desatualizados, inclusive, do ponto de vista científico, né? Quando a gente propõe a substituição desse professor, é claro que a proposta não está fundamentada na qualidade do ensino, e sim na economia, né? Uma questão puramente financeira, porque, de fato, devem estar faltando professores especialistas, principalmente nas escolas do campo. Faltam professores de física, de matemática, de química. Provavelmente sim, porque na área urbana faltam. Geografia. O que acontece é que esses professores estão ausentes das escolas, não é porque as universidades não formam professores, não é porque não há professores no mercado, é porque a carreira docente, de fato, não é valorizada. Financeiramente, o curso de biologia forma muitos biólogos. Acontece que eles vão para o mercado de trabalho em outras áreas. Então, essa é uma questão que não vai ser enfrentada, né? O problema da educação não vai ser enfrentado por meio dos vídeos. Na verdade, essa é uma saída economicamente mais viável para o governo do Estado e uma perda muito grande para os estudantes. Quando a gente vê nessa questão da diversidade, a gente precisaria e precisa investir cada vez mais na formação de profissionais cada vez mais competentes do ponto de vista científico, do ponto de vista das suas áreas de conhecimento e do ponto de vista pedagógico, filosófico, sociológico também. Porque é desse profissional que a gente está esperando um trabalho que valorize essas diferenças, que seja capaz de intermediar a relação do aluno com o conhecimento, a relação dos estudantes entre si, a relação dos estudantes com a sociedade, que sejam capazes de criticar essas ideias, né, que são veiculadas por essas forças dominantes que a gente estava discutindo agora, que a professora Ivonete situou para a gente, como que esse processo está chegando. É desses estudantes que a gente quer, os estudantes que ocuparam as escolas, no caso lá de São Paulo, de Goiânia. Esse não é um movimento isolado, né, de enfraquecimento do ensino médio, de enfraquecimento da escola pública. E eu acho que são esses estudantes, e aí os educadores têm um papel muito grande de fomentar essa organização, são esses estudantes que precisam fazer frente a esses movimentos. O professor, o educador pode esclarecer as famílias, esclarecer esses estudantes, esclarecer, inclusive, os movimentos sociais do campo, que são muito fortes e que podem fazer frente a esses projetos. E a universidade, do ponto de vista da instituição, eu não sei como ela tem se posicionado, e eu acho que a gente precisa se posicionar, né? Nesse caso, é muito importante, porque quando a gente está falando de toda uma história de formação do professor especialista nas diferentes disciplinas, e que hoje a gente diz, bom, não é mais necessário, né? Se ele vai ser um mero auxiliar do vídeo que vai ser transmitido, esse especialista não é necessário. Então a gente reverte, né, todo um processo
de investimento na formação docente que vem sendo construído a duras penas há longos anos nesse país e que, obviamente, precisa avançar e não retroceder. Então, o que a gente tem visto em todas essas políticas, né, que estão sendo implementadas agora, nos últimos anos, é que a gente está correndo risco de fato, ter um retrocesso muito grande em áreas que a gente apenas tinha começado a caminhar, né? Se a gente pensa na inclusão, por exemplo, a lei que permite aos travestis e transexuais utilizarem o nome social, né, dentro das escolas e das universidades, é um avanço significativo, uma conquista de anos de luta, né, dos movimentos LGBT, dos movimentos desses grupos específicos. O que acontece é que, se a gente vê isso modificado, em vez da gente avançar e de politizar e de ampliar esse debate, a gente vai enfraquecê-lo. Então, por isso que é importante que a gente se mantenha esclarecido e que faça esse trabalho. E eu acho que você tem toda a razão, a universidade mais do que nunca precisa se posicionar em relação a isso. Mais algum questionamento ou envio de pergunta escrita? Não. E não havendo, então, mais questionamentos, eu quero agradecer a participação da mesa.